A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, quero mais um dia cumprimentá-los, tá? E quero junto de vocês fazer a meditação diária que nós estamos fazendo do Antigo e Novo Testamento. Tá? Hoje nós vamos ler Gênesis, o capítulo de número 6 até o capítulo de número 8, Antigo Testamento, e Novo Testamento faremos a leitura, o Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 3. Tá, então vamos dar início com a leitura do Antigo Testamento, a partir do capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O anúncio do dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares primeiro, e segundo, e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomará para ti 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2
o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservarem em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé de idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se corromperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, e pássaro de toda a qualidade, E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrastava sobre a terra, a todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. As águas diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca de Deus. Estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat.
E as águas foram minguando até o 10º mês. Do 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela na arca que tinha feito. Noé solta um corvo e uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas se secarem de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ela à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. A saída da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: saia da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo o animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo o animal, todo réptil, toda ave e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como o fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Amém? No próximo vídeo acima, vamos fazer a leitura do Novo Testamento de Mateus, o capítulo de número 3, tá? Curte e compartilha a nossa página, tá? Compartilhe o nosso link, tá? Com seus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos. Abençoe a vida deles com a palavra do Senhor em nome de Jesus.